E o Flamengo abriu conversas com John Arias. A ideia é convencer o meio atacante colombiano a virar reforço em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre o futuro de José Boto e Filipe Luís, por que a dupla ainda não renovou com o Fla. E essa história que vem da Espanha e dá conta de que Neymar pode virar jogador do Flamengo. Vídeo de tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que o Flamengo só deve ter a volta do seu período de férias em 14 de janeiro. Nessa data o Campeonato Carioca já terá começado, mais um indício de que todo o estadual será disputado pelo time sub-20. Existe a possibilidade de José Boto e Filipe Luís não ficarem no Flamengo em 2026. Vale a lembrança de que o executivo de futebol e o técnico têm contrato apenas até 31 de dezembro. O caso mais próximo da solução é de José Boto. Ele já recebeu em mãos a proposta feita pelo presidente BAP, com direito a um belo reajuste salarial em relação à temporada atual. Chegaram a especular nos últimos dias de que o Boto estaria disposto a ouvir propostas do velho continente para voltar à Europa. Informação que eu tenho é de que o Boto está bastante realizado com tudo que viveu nessa primeira temporada de futebol brasileiro. Foram 4 títulos conquistados, final do Mundial de Clubes, enfim, muita coisa boa. E o Boto vai renovar seu contrato. A questão era voltar para Portugal, se encontrar com o seu advogado e assinar o acordo que já está pronto. Em relação ao Filipe Luís, essa negociação bem mais complicada. O Filipe chegou a cogitar a possibilidade de uma reunião no dia seguinte, afinal contra o PSG ela não aconteceu. A tendência é que na próxima semana, de forma virtual, BAP, Boto e Filipe Luís conversem. O Jorge Mendes também participa ativamente das negociações. O Jorge Mendes é um empresário português, um dos principais do futebol em todo o mundo. A ideia do Filipe Luís é ser valorizado em termos salariais. A pedida dele é de 2 milhões de reais por mês. O Flamengo chegou a no máximo 1.250.000. É possível que o Flamengo se aproxime dessa questão salarial, mas outra coisa que ainda impede o acordo diz respeito às cláusulas de saída. Felipe não quer deixar o Flamengo a qualquer custo, mas entende que sua carreira vai ter prosseguimento no futebol europeu. Até por isso, as partes precisam chegar a um denominador comum. Se pintar proposta de tal clube, o Flamengo tem que liberar mediante qual o pagamento de multa. Essas coisas ainda estão sendo debatidas, mas a tendência é de que Boto e Filipe Luís permaneçam no Fla para 2026. Hora de falar sobre o Flamengo que iniciou conversas com John Arias. O meio atacante colombiano, ex-fluminense, é um velho sonho do Flamengo, do Palmeiras e do próprio Fluminense, mas somente agora o Flamengo deu seus primeiros passos, procurando representantes do jogador para apresentar o projeto esportivo e o plano financeiro. A ideia do Flamengo é contar com Arias a partir de janeiro, se aproveitando da péssima fase dele e do Wolverhampton, que é a lanterna do campeonato inglês e fortíssimo candidato ao rebaixamento. O mais natural é que o Arias só saia do Wolverhampton na metade do ano que vem, ao fim da temporada, com o descenso do seu time. De qualquer forma, o Flamengo já quer estabelecer relações e demonstrar a intenção de fazer do Arias um dos protagonistas do Flamengo a médio e longo prazo. Jogador que desde que trocou o Fluminense pelo Wolverhampton por 17 milhões de euros, esteve em campo em 17 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Foi titular em 12 jogos, reserva em outros 5. Palmeiras e Fluminense também mantêm contato e sonham com a contratação de John Arias. O que você pensa sobre esse jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E essa história de que Neymar pode virar jogador do Flamengo, o jornal Marca da Espanha assegura que as tratativas existem. Já havia contado para vocês ao longo do ano que o Neymar se ofereceu para jogar no Flamengo em janeiro, antes de fechar com o Santos, e em julho, antes de renovar com o Peixe. Não acho nem um pouco maluca essa ideia de mais uma vez ele tentar jogar no rubro-negro. A pergunta que fica é, por que o Flamengo, que não aceitou em janeiro e em julho, aceitaria contratá-lo agora, às vésperas da Copa do Mundo, depois de uma temporada em que o Flamengo ganhou absolutamente tudo? É verdade, perdeu o Mundial de Clubes e a Copa do Mundo de Clubes, mas todos os outros títulos, exceção também a Copa do Brasil, foram conquistados. Temporada de 4 títulos que se soma à Copa do Brasil do ano passado, enfim, coisa tem funcionado muito bem. Queria acrescentar uma informação importante em cima dessa notícia que veio do Marca. Estava conversando com uma fonte minha e ela contou que alguns dos líderes do elenco do Fla foram consultados. E aí, o que vocês pensariam sobre a possibilidade da contratação de Neymar?
E dá para dizer que jogadores que já trabalharam com o Neymar na seleção aprovariam a aquisição, a contratação do Neymar, que está livre do vínculo com o Santos. O contrato se encerra em 31 de dezembro. Isso significa que o Flamengo vai adiante nessa história? Me parece que não, até porque José Boto e Felipe Luiz sempre se mostraram contrários, com medo de que eles perdessem o vestiário com a chegada do Neymar. Só queria lembrar de uma coisa: o Flamengo é hoje o time mais popular do país, mas talvez não tenha o mesmo tamanho de outros clubes brasileiros no exterior. A chegada do Neymar poderia mudar radicalmente essa história. Vale a lembrança de que a presença do Neymar apenas nos 6 primeiros meses de Santos garantiu ao Peixe um acréscimo de 10 milhões de seguidores nas redes sociais do clube. Imagina o impacto que Neymar teria jogando no Flamengo em temporada de Copa do Mundo. Não dá para imaginar o Neymar revezando com a Arrascaeta ou jogando em algumas partidas um pouco mais à frente como falso 9? Gostaria de ouvir a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registro do que você pensa, beleza? Quero te falar agora sobre o Flamengo. Felipe Luiz não cravou sua permanência para 2026. Depois do vice-campeonato mundial, ele foi perguntado na entrevista coletiva: você fica pro ano que vem? Já dá para cravar? E a resposta, abre aspas: meu contrato acaba agora, estamos em conversa para renovar. Todo mundo sabe sobre o meu sonho de um dia voltar à Europa. Me preparo bastante para isso, mas minha realidade hoje é o Flamengo. Estou muito feliz com meus jogadores que vão dar a vida, que têm dado a vida, perdão. E ele completa: mas o único controle que eu tenho é o que vai se passar amanhã. Vou conversar com o presidente e o Boto, e a partir daí decidiremos o que vai acontecer no futuro. Essa reunião de amanhã equivale a essa quinta-feira. Nas próximas horas, o presidente BAP, o José Boto e o Felipe Luiz vão sentar à mesa para tentar a extensão desse contrato por pelo menos mais uma temporada. Existem algumas pendências, entre elas o salário. Felipe Luiz ganha hoje R$300 mil por mês e pede já há algum tempo R$2 milhões. O Flamengo vem melhorando essa oferta, a última delas de R$1.250.000. Não pega apenas a questão da grana. O Felipe também tem feito algumas exigências relacionadas a contrato. Ele pode sair? Sai em qual condição? Se times específicos o convidarem, ele deixa o Flamengo com pagamento de qual multa? Tudo isso tem sido debatido. Técnico que comanda o Flamengo há pouco mais de um ano e 2 meses, e já garantiu 5 títulos nesse período. Só para completar, registrar que o torcedor do Flamengo chateado, abatido com o vice-campeonato, ele tem que lembrar que nos 3 grandes confrontos contra gigantes do futebol europeu na temporada, uma vitória contra o Chelsea, um empate contra o PSG e somente uma derrota para o Bayern de Munique. E aí, parceiro, Matvei Savonov, goleiro russo do PSG, excelente opção para os clubes brasileiros. Cara, a história desse maluco é boa demais, né? Não se enganem achando que ele é um péssimo goleiro. Foi comprado pelo PSG por 20 milhões de euros do Krasnodar, tá? Não tem pinta de goleiro, você olha para ele, você não dá nada por ele. Quando o Flamengo foi para a decisão por pênaltis, eu pensei, o Flamengo vai ser campeão mundial, porque o Flamengo tem bom aproveitamento nos pênaltis, porque o Flamengo tem o Rossi, que tinha feito péssimo jogo. Marquinhos e Rossi tinham sido os piores, o Rossi pelo Flamengo, o Marquinhos pelo PSG. Falei, vai para os pênaltis e o Rossi vai se consagrar e o Flamengo vai ser campeão mundial pela segunda vez. E aí o tal do Safonov, que não tem cara e nem pinta de goleiro, não é que ele foi bem, ele estraçalhou. Eu não entendi até agora como é que o Palhinha foi eleito o melhor do campeonato. Se o PSG só fez um jogo, e nesse jogo, Palhinha não, Vitinha. Como é que o Vitinha foi eleito o melhor do campeonato se o PSG só fez um jogo, e nesse jogo, o cara do jogo foi o goleiro do PSG, que defendeu 4 cobranças seguidas. Ele toma o gol do De La Cruz no primeiro pênalti, depois pega do Saúl. O do Pedro, para mim, o gol do Pedro a defesa do Pedro foi irregular, porque ele não tá com os pés na linha, ele tá com o calcanhar fora da linha, enfim. Depois ele ainda pega os pênaltis mal batidos do Léo Pereira e também do Luiz Araújo, tá? Só acrescentar mais uma em cima dessa, depois da perda do título do Mundial nos pênaltis, o Felipe Luiz se mostrou muito abatido com a derrota, né? Ele falou que não gosta de perder, estava sofrendo. Mas aí, perguntaria, aí, você fica, você renova? Agora não é o momento de falar sobre isso, não depende só de mim. Então, assim, o Felipe Luiz não cravou sua permanência no rubro-negro. Eu acho que no final das contas, as partes vão acabar se acertando.
mas eu sei que há uma diferença grande da parte financeira. Felipe Luiz ganha 300 mil reais por mês, a pedida dele é de 2 milhões de reais mensais e o Flamengo oferece 1.200. Mas tem uma questão além da grana, que envolve condições de saída, cláusulas de rescisão, enfim. Senna, qual é a verdade do Sosa do Racing no Flamengo? Matheus, esse nome agrada demais a todo mundo. A partida que ele fez contra o Flamengo no Maracanã foi espetacular. Ele foi o grande craque do jogo, não do time, do jogo. Jogador que atua como volante, como zagueiro. Cara, por exemplo, o Palmeiras está buscando um primeiro volante, né? Não tem que gastar esforços com o Marcel, tem que ir nesse cara. 12 milhões de euros é o valor da multa rescisória no Racing. Tenta pagar 10, enfim. Se chegar para o Flamengo, vai ser um baita acerto, muito bom jogador, tá? Nicola Marquinhos seria um bom zagueiro para o Flamengo. Cara, o Marquinhos fez uma atuação deprimente, cara. Ele fez um pênalti absolutamente bobo, e depois ele perde a grande chance do jogo. No último lance da partida, cruzamento da direita, ele dá uma de zagueiro e, em vez de fazer o gol, chuta a bola para fora. Embora seja muito bom zagueiro, completamente descartado no futebol nacional, tá bom? Para mim, o Gabriel Barbosa irá se aposentar igual o Bruno Henrique no Flamengo. O Kaique, a chance de o Gabigol voltar ao Flamengo é praticamente zero, tá? Não deixou saudades, não. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo que bateu na trave, ou melhor, em Safonov. Goleiro russo, reserva no PSG, pouquíssimo conhecido no mundo da bola e que nem tem cara e pinta de jogador. Pois bem, esse cara defendeu 4 pênaltis cobrados pelo Flamengo na decisão. No tempo normal, 1-1. O PSG muito melhor do que o Flamengo na etapa inicial, fez 1-0, se aproveitando de uma falha do Rossi, que não fez bom jogo. Kvaratskhelia recebeu a bola depois de uma espalmada fraca do Rossi e colocou o PSG na frente. No segundo tempo, o PSG seguia melhor, até que o Pedro entrou na partida e logo depois o Arrascaeta sofreu um pênalti do Marquinhos, o pior jogador do PSG em campo. Na cobrança do pênalti, o Jorginho deu números sinais, pelo menos no tempo regulamentar. Importante dizer que o PSG continuou sendo melhor, mas o Flamengo teve, nos últimos minutos do tempo regulamentar, pelo menos 2 grandes chances para vencer a partida. Fomos para a prorrogação, pressão gigante do PSG, que criou inúmeras oportunidades, mas não conseguiu mudar o placar. Na decisão por pênaltis, o De La Cruz abre o placar a favor do Flamengo. O PSG faz 1-1 e a partir daí cenas nunca antes vistas. 4 jogadores do Flamengo de forma consecutiva perderam seus pênaltis com defesas do goleiro. O Safonov pegou, pela ordem, os pênaltis do Saul, do Pedro, do Léo Pereira e do Luiz Araújo. Só queria fazer uma observação. Para mim, o pênalti do Pedro deveria ter sido rebatido, cobrado outra vez. Fiquei com a impressão de que o russo estava com os 2 pés fora da linha quando o Pedro bate. A arbitragem de vídeo entendeu de maneira diferente e não permitiu que o Pedro fizesse outra batida. Dembélé, eleito nessa terça-feira o melhor do mundo, chutou o pênalti para cima. O Barcola, que teve a chance de fazer para ganhar, bateu e o Rossi defendeu, mas por 2-1 o PSG venceu o Flamengo nos pênaltis. Rubro-negro, que foi o time brasileiro mais perto de vencer um título mundial desde o Corinthians de 2012. O próprio Flamengo, que voltou a disputar uma final do Mundial depois de 2019, na oportunidade perdeu a taça para o Liverpool na prorrogação, dessa vez nos pênaltis. O Flamengo cada vez mais perto dessa conquista, embora precisamos ser justos. O Flamengo fez um bom jogo, conseguiu um empate, mas durante todo o tempo ficou muito clara a diferença técnica entre PSG e Rubro-Negro. Você, torcedor do Fla, qual a sua sensação? Você fica com gosto amargo, até pela disputa dos pênaltis, sai aliviado, contente com a temporada? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. A gente se encontra às 7 da noite em live do